Para vocês terem uma ideia, irmãos, a Bíblia por si própria não funciona. A Bíblia na mão da pessoa não funciona. A mensagem do profeta sozinha não funciona. Vocês vão entender. Atos, eu vou ler para vocês aqui. Atos, capítulo 8. Vamos colocar em pé, nós não lemos, não deu uma escritura, mas vamos usar essa. Do verso 30 a 32. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que tu lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matador, como estava mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Amém? Sentai-vos. Pode sentar. Então, irmão Francisco, esse eunuco, ele era um homem inteligente. Você lê depois do capítulo 8, você vai ver que ele era guarda, ele cuidava do tesouro lá do certo rei. E ele tinha subido a Jerusalém para o Pentecostes, para adorar. Ou seja, ele estava buscando a Deus. Podemos dizer, ele era um cristão. O fato que ele era, que na hora que ele ouviu, ele aceitou e foi batizado. Então, aquilo que ele estava lendo, os irmãos, prestem bem atenção. Aquilo que ele estava lendo tinha acontecido alguns dias atrás. Captaram? Que ele estava lendo, ó. E o lugar da escritura que lia era o que? Era Isaías 53. Isaías 53 era a profecia que falava exatamente daquilo que tinha acontecido alguns dias atrás. Que ele estava voltando de Jerusalém, então ali, o Pentecoste foi 50 dias depois do Calvário. Então vamos colocar assim, tinha se passado 2 meses. E ele não sabia que aquilo que ele estava lendo era aquilo que tinha acontecido. Por isso ele disse, Filipe perguntou para ele, no verso 30, e correndo Filipe ouviu que lia, Filipe ouviu. Quem era Filipe? Um evangelista, que foi evangelizar Samaria. E disse, entendes tu o que lê? E o eunuco respondeu, e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, com todo respeito, aquela Bíblia para ele, que era o pergaminho que ele estava de Isaías, não estava valendo nada para ele. Assim, não estava trazendo para ele entendimento, melhor colocação. Ele estava lendo e ali ele não entendia, ele não estava vendo nada. Então precisou de o quê? Precisou de um ofício dentro desse quíntuplo de Efésios capítulo 5, Efésios 4, né? Um evangelista para esclarecer para ele, para revelar para ele o que ele estava lendo. Irmãos, então a Bíblia por si só, ela não vai funcionar, ela vai ficar fechada. Por isso que Deus levantou esse quintuplo de Efésios, esses 5 ofícios, 5 ministérios,
que são entregues a homens, homens como nós. Amém? E Deus usa esses homens com estes dons para revelar a sua igreja, para aperfeiçoar a sua igreja, para posicionar a sua igreja conforme o desejo de Deus. Assim, meus irmãos, eu vou trazer para cá. Ali está as mensagens do profeta. Nós estamos ouvindo a mensagem do profeta. Vocês leem a mensagem, estão lendo a mensagem do profeta. Mas somente isso não funciona. Não funciona. Nós aplicamos aqui na passagem do eunuco. Somente a mensagem na mão das pessoas, ela não funciona somente a mensagem. Ajuda. A Bíblia ajuda. Mas precisa desses 5 ofícios para revelar, irmãos.